Uma boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez iniciando a o nosso comentário dominical ao Evangelho. Hoje vamos ter a presença de um irmão. É a primeira vez que ele participará conosco. Vou só aguardar ele entrar aqui. Convido todos vocês a acessarem, conhecerem a nossa página no nosso site, conhecerem o nosso canal lá no YouTube e também nos dar ideias. Obrigado a vocês que nos acompanham de vários lugares do Brasil, inclusive lá da minha diocese, o meu irmão Marcos. Agradecemos em especial vocês que colaboram conosco. O Eduardo já está aqui. Vou mandar o convite para ele. É a primeira vez conosco. Obrigado, Marcos. Reze por nós. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Jefferson. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu irmão, antes de mais nada, eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Essa é a primeira aparição pública, por assim dizer, aqui no nosso apostolado, mas eu já conheço o Eduardo já tem um pouco de tempo. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo e, Obrigado. assim, a casa é sua. Faz mais de ano, né, que a gente se conhece já. Sim, sim. Não, bacana. Então, eu sou Eduardo Faria, eu tenho 39 anos, esse ano eu entro na casa 200, né? Esse ano eu faço 40 anos e eu sou casado com a Natália, sou pai da Ana Maria e pai da Isabel também. E uma das minhas paixões é estudar as escrituras, expor as escrituras. Eu fui pastor protestante durante 10 anos da minha vida e Jesus me conduziu à sua santa igreja, e a igreja que ele fundou, mas eu trago do protestantismo com muito carinho o amor pelas Sagradas Escrituras, o amor pela palavra que o Espírito Santo inspirou através da sua igreja foi registrada. Eduardo, de onde que você é? E só para o pessoal saber onde você está atualmente, e alguns podem até perguntar, afinal, ele deixou o pastoreio e agora o que é que faz da vida? Sim, sim. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu moro em Juiz de Fora e sou professor de inglês. Sou professor de inglês, sou tradutor, atuo numa grande rede de ensino de escolas de inglês do país. Amém. Eduardo, seja muito bem-vindo. Alegria tê-lo aqui conosco nessa tarde. Obrigado ao pessoal que nos acompanha também de vários lugares. Meu irmão, eu vou ler apenas o Evangelho e deixo por sua conta o Perfeito. restante. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Graças a Glória a Deus. vós, Senhor. Amém. Posso começar? Claro. Posso Sim. rezar? Claro. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho,
do Espírito Santo. Amém. Deus querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra. Muito obrigado porque o mesmo Espírito que inspirou o autor sagrado a registrar essas palavras caminha com a sua igreja ao longo das gerações. Preserva a tua palavra. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor confronte as nossas vidas, confronte o nosso pecado. Eu peço que o Senhor possa até mesmo me usar nesse sentido, apesar de mim mesmo. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito e a intercessão do teu servo São Jerônimo. Por Cristo nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. 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 Bom, queridos, o seminarista Jefferson, ele iniciou um projeto através desse apostolado muito interessante, que é um projeto de estudo bíblico dominical, e a gente fazia alguns comentários sobre o evangelho daquele domingo, né? Ele me convidou para nesse domingo trazer uma reflexão, trazer uma meditação. Eu estudei com bastante carinho, com bastante atenção o texto de hoje. O Jefferson vai fazer algumas pontuações à medida que eu for falando, ele vai pescar algumas coisas que talvez passem batidas e esclarecer para nós. A gente vai ficar aqui, Jefferson, cerca de meia hora, né? 40 minutos no máximo. Uhum. Então, assim, hoje é o primeiro domingo da Quaresma. A gente sabe que a Quaresma é um período de arrependimento, é um período de conversão, é um período de oração, é um período de esmolas, é um período de jejum, é um período no qual a gente busca ao Senhor com mais intensidade, preparando-nos para a vinda dele, preparando-nos para a Páscoa dele. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós somos relembrados um pouco acerca desse simbolismo tão bonito, né, dos 40 dias. Mas eu quero olhar para esse texto e passar etapa por etapa em algumas questões que me chamaram muita atenção, até a gente desembocar naquilo que, na minha opinião, é o principal desse texto. Então eu vou deixar isso que eu acho que é o principal para o final e vou caminhando com vocês pelo texto. E Jefferson, fique à vontade, meu irmão, por favor, para fazer pontuações, direcionamentos, tá? O texto começa assim, queridos. Naquele tempo, a gente está em Marcos 1, para quem chegou depois, Marcos 1, a partir do versículo 12. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Essa é a primeira coisa que salta aos meus olhos nesse texto. Jesus foi para um momento de provação. Jesus foi para um momento de tentação. Né? O texto diz mais à frente que ele foi tentado por Satanás. Ele ficou 40 dias no deserto. Nós sabemos que foram 40 dias, inclusive, de jejuns. E nós sabemos que, biblicamente, o número 40 está relacionado a um período de prova, de dificuldades, de deserto. A gente vê isso ao longo da história das Escrituras. Moisés jejuou durante 40 dias. O povo de Israel ficou 40 anos na travessia do deserto. Então, a gente percebe que existe esse simbolismo da provação, da tentação, com o número 40. Da purificação, por que não dizer, lógico que não era o caso de Jesus, mas por que não dizer nas nossas próprias vidas? Agora, o que me chama a atenção, Jefferson, é que o texto diz assim, o autor sagrado registra da seguinte maneira: o Espírito levou Jesus para o deserto.
Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito. Olha que interessante. A gente tem uma visão, às vezes, meio maniqueísta de Deus, né? Às vezes a gente tem uma visão de uma divindade como que eu posso colocar? Uma divindade greco-romana, sabe? Que assim, se você andar na linha e fizer tudo certinho, tudo vai dar certo na sua vida. Mas se você pisar na bola, a divindade vai te punir. A divindade vai jogar um raio na sua cabeça. E a gente percebe, olhando para a história das Escrituras, que aquelas pessoas que mais viveram uma vida santa, e também na história da igreja, né? Mais viveram uma vida de amor a Jesus, de caridade para com o próximo, foram pessoas que não foram poupadas de 40 dias em suas vidas, que não foram poupadas de sofrimento, de dor, de provações. No Sermão do Monte, Jefferson, você vai se lembrar lá no capítulo 7 de Mateus, o nosso Senhor Jesus termina o Sermão do Monte com uma pequena símile, quando ele fala dos dois fundamentos, dos dois terrenos. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína, porque fora edificada sobre a areia. Como que a gente tem a tendência de ler esse texto, né, hoje em dia? Se você ouvir a minha palavra e praticar, você não vai ter tempestade na sua vida. E se você não praticar a minha palavra, você vai ter tempestade na sua vida. Mas não é isso que o texto diz. Perceba que no texto, a tempestade é uma constante. A tempestade é uma constante. A chuva cair, o vento soprar, os rios transbordarem, é uma constante nas duas circunstâncias. Qual que é a variável dessa equação? É o fundamento. É o fundamento. Então, eu gostaria de destacar isso para todas as pessoas que estão nos assistindo. Por vezes, nós estamos passando por desertos. Por vezes, nós estamos passando por provações. E Cristo, nosso Senhor, ressignificou o sofrimento, ressignificou a provação e o deserto. E você pode ter certeza que talvez você está passando por um deserto porque foi o Espírito Santo que te levou. Então, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, ficou lá 40 dias, eu já mencionei um pouquinho sobre o significado disso, foi tentado por Satanás, vivia entre os animais selvagens, e aqui a gente tem uma dica muito importante, o evangelista São Marcos nos dá uma dica muito importante acerca da identidade de Jesus. Porque logo no início do ministério de Jesus, em Marcos, sempre que ele faz uma cura, ele diz para o curado: não conte nada para ninguém. Sempre que alguém possuído por um espírito demoníaco surge no caminho de Jesus, o espírito demoníaco começa a clamar: nós sabemos quem tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus manda o demônio silenciar. Então, no início do ministério de Jesus, ele vai mandando com que as pessoas não revelem plenamente quem ele é, porque a hora ainda não era chegada. Mas o evangelista São Marcos nos dá uma dica, nos dá uma orientação, uma pista. Imagina para o leitor que está lendo esse evangelho pela primeira vez, uma pista de quem é Jesus. E os anjos o serviam. Os anjos o serviam. Jesus é aquele que no deserto é servido pelos anjos.
Então a gente já começa a perceber que Jesus não é um ser qualquer. Jesus não é um homem qualquer. Existe algo de diferente acerca do personagem principal dessa história. Os anjos o serviam. É lógico que com o todo da revelação escriturística, a gente vai ver lá, por exemplo, o autor de Hebreus dizendo: a qual dos seus filhos ele disse, tu és, a qual dos seus anjos ele disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Então a gente vê que Jesus ele é superior aos anjos, que Jesus ele não é, inclusive como algumas seitas ensinam, né, um mero anjo, uma mera criatura de Deus. Existe algo de diferente. Os Ou até anjos mesmo, ou até serviam a mesmo, Jesus. Eduardo, ou até mesmo, Eduardo, nessa sociedade onde muitos católicos olham para a figura de nosso Senhor Jesus Cristo e consideram como um ser iluminado, como Sim, se fosse sim. um homem que dita regras, um bom homem, e não mais do que isso. Uhum, Mas para quem é cristão, ele não é só isso. Ele é exato. Deus encarnado. Uhum. Aqui, talvez muitos já conheçam, né? Mas se tiver uma pessoa nos assistindo que não conheça essa frase do C.S. Lewis, né? Quando ele fala que ou Jesus é um louco, um lunático, ou algo pior, ou Jesus é o próprio Deus encarnado. Você lembra, né, dessa frase de C.S. Lewis? Porque Jesus disse que era Deus. Jesus disse que descera do céu. Jesus disse que quem comesse da carne dele não morreria eternamente. Jesus disse que se alguém amasse pai ou mãe mais do que amasse a ele próprio, não era digno dele. Quem diz esse tipo de coisa? Ou um maluco, ou o próprio Deus encarnado. Não tem meio termo. Não tem essa de um ser iluminado. Um ser iluminado não diz que é Deus sem sê-lo. Um ser iluminado não diz que antes de Abraão ele já existia, se isso não fosse verdade, né? Então, muito bem pontuado. Mas eu quero apontar aqui, os anjos os serviam, para onde que esse texto está nos conduzindo. Perceba, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia. Para a gente estudar um texto das Escrituras, queridos, faz bem a gente fazer perguntas para o texto. E uma pergunta que o texto aqui implora para que nós façamos é: por que foi depois que João Batista foi preso? Qual que é a importância de Marcos fazer essa pontuação? Depois que João Batista foi preso. Eu explico. Porque nós, olhando para as Escrituras, nós percebemos que Deus formou para si um povo a partir de Abraão, e esse povo seria uma espécie de vitrine de Deus para as nações, acerca de como que Deus queria que o seu povo vivesse, como que Deus queria que a terra fosse. É lógico que o povo de Israel falhou miseravelmente nessa missão, mas sempre houve um remanescente fiel e sempre houve profetas que Deus levantou, para anunciar a vinda de Jesus, anunciar a vinda daquele que reconciliaria consigo mesmo todas as coisas, usando a linguagem de Paulo lá em Colossenses. Então, João Batista é como se fosse o último dos profetas da antiga aliança. João Batista é o último daqueles que profetizaram a vinda do Messias. João Batista é o último daqueles que prepararam o caminho do Senhor. É quase como se, depois que João Batista foi preso, Jesus dissesse assim: chegou a hora, agora é o momento. Então, ele é preso, ou seja, encerrou-se o ministério profético veterotestamentário. Aí Jesus diz: agora eu vou trazer a redenção definitiva para o mundo. E ele vai para Galiléia pregando o evangelho de Deus, já
eu vou explicar melhor sobre o Evangelho de Deus. A gente não pode deixar de falar dessa expressão, o Evangelho de Deus. Mas o que Jesus dizia? O tempo já se completou, o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Qual que era a mensagem de Jesus? O tempo se completou, chegou a hora, agora é o momento. Na liturgia de quarta-feira, a segunda leitura era o texto de Paulo aos Coríntios, dizendo: hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do perdão, da reconciliação. Jesus está dizendo: chegou a hora, chegou o momento. Eu venho trazer restauração, eu venho trazer o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas, boas notícias. E quais são essas boas notícias? O reino de Deus está próximo. Eu falei no início da nossa conversa que o autor, Marcos, vai construindo essa narrativa até chegar no ápice. E qual que é o ápice? O reino de Deus. Eu falei ali, os anjos o serviam, isso era uma dica. Qual que era a dica? A dica era, os anjos o serviam. Serviam quem? O rei. Qual rei? O rei do reino. Jesus vem anunciando o reino. Jesus vem resgatando, reclamando para si o trono que sempre foi dele. Quando a gente fala de reino, eu queria ler o capítulo 2816 do Catecismo, porque a gente vê aqui uma definição muito interessante do reino de Deus. No Novo Testamento, o termo Basileia pode ser traduzido por realeza, reino ou reinado. O reino de Deus existe antes de nós. Aproximou-se no Verbo encarnado, é anunciado pelo Evangelho, veio na morte e na ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia, e na Eucaristia ele está no meio de nós. O reino virá na glória, quando Cristo o restituir a seu Pai. Eu gosto muito da linguagem do Catecismo, porque ele diz, o reino veio na ceia, o reino veio na cruz, o reino foi anunciado no início do ministério de Jesus. E o reino virá definitivamente na glória. Quando eu falo essa questão de reino, isso é algo que enche o meu coração, o Jefferson, porque quando a gente olha para a história das Escrituras, a gente vê que Deus, quando criou o mundo, e criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus o fez em shalom, em paz, em harmonia, em bondade, em alegria. Deus não fez o mundo para que no mundo houvesse câncer, assassinato, traições. Mas algo terrível aconteceu. Os nossos primeiros pais acreditaram na voz da serpente e fizeram um ato de rebeldia cósmica. Eles romperam com o Deus Criador. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, romperam com o Deus Criador. E quando isso aconteceu, o mundo entrou em colapso. E os nossos primeiros pais, o homem que foi colocado como o primeiro-ministro do reino, nesse ato de rebeldia, tentou tirar de Deus o governo. Mas Deus nunca perdeu o controle, isso é bem verdade. Mas em qualquer reino, em qualquer reinado, qual que é a pena para um ato de sedição, um ato de rebeldia contra o monarca? Qual que é, Jefferson? Em qualquer reinado, qual que é a pena para quem tenta se rebelar contra o rei? Muito provavelmente é a decapitação. A pena Ida é a morte. para... Sim. A pena é a morte. A pena é a morte. Porém, o primeiro texto de hoje,
é Gênesis 9, quando Deus estabelece uma aliança com Noé, e ele diz o seguinte: ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. A primeira leitura fala que Deus tinha estabelecido uma aliança com Noé. E essa aliança era, a gente sabe, o arco-íris, né? O arco-íris é o sinal da aliança de que ele não mais destruiria a terra. Coloco o meu arco sobre o céu, né, nas nuvens, como sinal da aliança. Por que eu fui lá na primeira leitura? Já vou voltar para o Evangelho, mas por que eu fui lá na primeira leitura? Porque muitos exegetas entendem esse arco nas nuvens como um sinal de bandeira branca na antiguidade. Qual que era uma das armas na antiguidade? O arco e flecha. O que significava pendurar o arco? Paz, trégua, bandeira branca. O que Deus está dizendo aqui? Eu não estou mais em guerra com vocês. Eu estou levantando a bandeira da paz. Eu estou pendurando o arco. Agora, o crime foi cometido. O crime foi cometido. A rebeldia dos nossos primeiros pais, e a nossa também, lá está. O crime foi cometido. E a gente já foi lembrado aqui que aquele que se rebela contra o rei é morto. É morto, é executado, justamente executado. E todo rei executa aquele que tenta se levantar contra si. Agora, o que o nosso rei faz? O nosso rei entra na história, vive uma vida perfeita e morre na cruz por nós. O nosso rei paga a punição da morte no nosso lugar. E aí, por causa disso, deve ecoar nos nossos ouvidos ao longo dessa quaresma inteira a pregação de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, ou seja, virar as costas para os seus maus caminhos e voltar-se para Deus, e creia no Evangelho. Creia nas boas notícias de que o Rei do Reino veio numa missão de resgate e pagou a pena, morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, Jefferson. Eu queria ouvir algumas pontuações suas, saber o que ficou faltando, mas o que encheu o meu coração ao estudar o Evangelho de hoje foi saber que o reino de Deus chegou até nós, o reino de Deus virá definitivamente na glória, o rei do reino é aquele que morre pelos seus súditos. Qualquer rei demanda dos seus súditos. O nosso rei morre pelos seus súditos e nos convida à conversão, ao arrependimento, a crer no Evangelho e nos envia como embaixadores desse reino. Não vou fazer muitas pontuações, mas só algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, esse tempo de preparação que a igreja nos coloca para a Páscoa, que é, como o Eduardo falou, próprio da Sagrada Escritura, um tempo favorável de conversão do nosso coração, uma caminhada de renovação espiritual, de purificação. Eu acho que foi essa uma das palavras que você utilizou, né? E o Eduardo muito bem lembrou o simbolismo bíblico do 40, não é? Como, por exemplo, a questão dos 40 anos no deserto do povo. Aqui nós poderíamos trazer outras informações, como, por exemplo, a pregação de Jonas, que diz: em 40 dias Nínive será destruído. Então, é um momento de conversão, é um momento de purificação. O caminho de Elias, a criança chorou aí.
O caminho de Elias até o Monte Horebe, que é 40 dias e 40 noites também. Os 40 dias é também da primeira leitura da construção da arca, não é que chove durante 40 dias e 40 noites. Então é um tempo de preparação. Esses dias eu estava rezando a liturgia das horas e me chamou bastante a atenção a oração da coleta da missa. Dizia assim: ó Deus, isso aqui foi de ontem, ou melhor, sexta-feira. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da quaresma. Então, a igreja nos coloca em marcha para este grande acontecimento que se chama ressurreição. Mas, ao mesmo tempo, é necessário uma preparação. Engraçado, Eduardo, que essa mentalidade mundana acabou percorrendo e entrando no coração de muitos dos nossos irmãos, onde nós, não só católicos, viu? Mas alguns dizem assim, não precisa se confessar, para que se confessar? Eu não mato, eu não roubo, sabe? É como se os pecados, eles se referissem só à questão do matar, do roubar, mas nosso Senhor no Evangelho de hoje diz, arrependei-vos, convertei-vos. A mensagem do Evangelho é boa nova, sim, mas é uma boa nova que quer te transformar interiormente. Rogério, Então, o que é que... eu conversava sobre isso com a minha esposa hoje, uma coisa que sempre machucou muito o meu coração, mas sempre me desafiou muito, ao longo da minha vida toda, sempre me desafiou muito em relação a uma própria consciência minha de cristianismo, que é o seguinte: qual que é o sonho de uma pessoa hoje, pensa assim, um brasileiro de classe média que não conhece a Deus, qual que é o sonho dele? O sonho dele é fazer uma faculdade, passar num concurso público, comprar uma casa, um carro, talvez casar, talvez ter filhos, senão a gente compra um gato, um cachorro. Esse é o sonho do brasileiro. É viver a vida pensando em si e se dedicar altamente à vida acadêmica e à vida profissional e morrer, ponto final. Agora, qual que é o sonho do católico devoto? Qual que é o sonho do evangélico sério com Deus? O cara que de fato ama o nosso Senhor Jesus? Qual que é o sonho? O que os nossos filhos, os nossos adolescentes e jovens estão sendo ensinados? O que eles devem fazer da vida? Uma faculdade, passar num concurso, talvez casar, comprar uma casa, um carro, talvez ter filhos. Se não der filho, a gente compra um gato. Qual que é o meu ponto aqui? Que a aspiração hoje de quem conhece a Deus e a aspiração de quem não conhece a Deus é exatamente a mesma. É como se o evangelho não fizesse diferença nenhuma nas nossas aspirações. Eduardo, o que você tem contra fazer uma faculdade, passar no concurso público? Eu não tenho absolutamente nada contra. O que eu tenho contra é que os nossos sonhos com o bem-estar nessa terra. É que os nossos sonhos terminam nessa terra. Os nossos sonhos não são, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero me preparar, eu quero me treinar intelectualmente para a glória de Deus. Eu quero arrumar um bom emprego porque eu quero ser generoso onde Deus me plantar, porque eu quero trabalhar para a glória de Deus. Não. Eu quero para mim e a minha visão está nessa terra aqui. Eu não quero criar o meu filho para o céu. Aliás, imagina, você acredita nisso ainda? Isso aí é a visão de gente medieval, como se medieval fosse um xingamento, né? Então, me desculpa essa interrupção, mas eu preciso falar isso. Nós, como cristãos, nós temos que ter aspirações diferentes daqueles que não conhecem a Cristo. Por quê? Até para provar que, de fato, Cristo fez alguma diferença na nossa vida. Porque é impossível ter um encontro com o Salvador, com Deus que se fez gente,
e querer a mesma coisa que a gente queria antes. E querer a mesma coisa que aqueles que não conhecem esse Salvador querem. Então, é interessante isso que você fala, Eduardo, porque se você pergunta a algumas pessoas que às vezes dizem até acreditar em Deus, por que que você está nesse mundo, meu irmão? Aí muitas vezes são respostas só materialistas, humanas, não tem nada de sobrenatural. Você, meu irmão, está neste mundo simplesmente para duas coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, salvar a sua alma. E é claro, esta salvação da sua alma, se você for casado, melhor ainda, é levar os seus filhos, a sua família, a sua esposa para o céu. E é claro, nós que estamos neste tempo propício da quaresma, nós entendemos que amor verdadeiro só existe com sacrifício, não só com palavras bonitas. Nosso Senhor nos amou não só dizendo eu vos amo, mas se entregando por nós na cruz. Então, o tempo da quaresma também é um tempo de purificação interior, de saber se eu realmente estou colocando a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Se eu realmente estou neste mundo querendo me unir a minha alma a Ele, mesmo se for através de sacrifícios. Então, aqui entra a questão da penitência, que nós precisamos vivenciar, das mortificações vivenciadas nas sextas-feiras, por exemplo, na abstinência de carne, no sacrifício de alguma sobremesa, sei lá, no sacrifício. Eu não gosto muito de alguns discursos, de algumas homilias que dizem assim, nada contra. Nós, nessa quaresma, podemos fazer o sacrifício de nos abstermos de fofoca. Ótimo, isso é maravilhoso, não é? Precisamos sim, mas vamos fazer algo real, mais concreto, para atingir o nosso ego, para atingir realmente as nossas vontades, que muitas vezes não se dobram à vontade de Deus. Então, a oração da coleta de hoje é muito bonita, porque diz assim: concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Nós precisamos corresponder àquilo que Deus nos dá com uma vida santa. E essa vida santa se faz por meio de conversão diária do nosso coração, da conformação da nossa vida à vida de Cristo, da conformação da nossa vontade à vontade de Cristo. E aqui eu termino, né, e o Eduardo, se quiser fazer mais algum adendo, é que possa também ser um exercício, esta quaresma, para um real, pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como a oração nos convida no dia de hoje. A partir das leituras dos domingos, mas também do próprio Evangelho. Tem um irmão que disse assim, até porque se abster de fofoca deve ser o ano todo, né? Nada mais que uma obrigação cristã. Excelente. Então, é um tempo propício para nós lermos, meditarmos os evangelhos, em especial. Eu, às vezes, fico triste, decepcionado com alguns irmãos que já têm anos de caminhada, mas às vezes não leram sequer os 4 evangelhos. Nós só podemos amar aquilo que conhecemos e nós só conhecemos aquilo que amamos. Então, conhecimento e amor estão juntos aqui, numa correspondência com uma vida santa. Eduardo? Perfeito. Eu assino embaixo tudo que você falou. E para encerrar, eu queria relembrar que o texto de hoje é um texto que nos mostra que o tempo se completou e o reino chegou. Se você ama ao nosso Senhor Jesus Cristo, você é súdito desse reino. A quaresma e os desafios quaresmais nada mais são do que a vivência como súdito desse reino. Eu diria que... Porque, vamos lá, oração
esmola e jejum. É para fazer isso só na quaresma? Claro que não. Essa é a vida do cristão. Na quaresma nós somos constantemente relembrados de que esta é a nossa vida. E o que isso significa? Viver como um súdito do reino de Deus. Lembrando que você pode viver como súdito desse reino sem medo, não tenham medo. Você pode viver como súdito desse reino com alegria. Por quê? Porque Jesus é aquele rei que se entregou pelos seus súditos. Todos os reis da terra exigem dos seus súditos, demandam dos seus súditos, colocam cargas pesadas sobre os seus súditos. Jesus é o rei do reino que se entrega pelos seus súditos. Tem uma frase do catecismo, Eduardo, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas diz o seguinte: é muito bonito nós vermos atualmente muitos irmãos falarem, né? Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Mas tem uma frase do catecismo que revela muito, muito bem essa realidade de onde e como Cristo reina. Diz o catecismo que o reinado de Cristo é na cruz. Cristo reina na cruz. É na cruz que se encontra o rei. O rei não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos. E é ali que nós precisamos estar. Ao lado do rei sofredor, claro, não podemos nos esquecer disso, porque foi dali que pendeu a nossa salvação e que daqui a alguns dias nós vivenciaremos na sexta-feira da paixão. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Em Eu que breve agradeço o convite. Em breve o Eduardo voltará em outras ocasiões, se Deus assim permitir, e com certeza estando aqui desse lado para conduzir e acolher outros irmãos. Deus abençoe, Eduardo, e até Amém, querido. a próxima. Obrigado. Até a próxima. E um abraço a todos que ficaram conosco durante esses 40 minutos de meditação.